não. Então, estava falando para vocês, né, que no dia 19 de junho, do ano de 2009, perdão, de 1999, não estou velho demais. Então, 21 anos de casado aí, e desse triângulo amoroso que eu costumo dizer, que é o nosso casamento com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com essa trindade, nasceu desse triângulo amoroso 2 filhos. Meu menino mais novo completou 14 anos agora, dia 5 de maio, e a minha filha mais velha, em 27 de fevereiro, o último, completou 16 anos. Né? E é com muita alegria que eu digo a vocês que eu e minha esposa já participamos há 14 anos de grupo de oração, ou seja, desde fevereiro de 2006. E assim, a vida carismática, uma vida de busca contínua e crescente pela santidade, é ensinamento de berço para os meus filhos, né? Sempre ouvi esse ditado, né, que educação vem de berço. Hoje eu posso dizer para vocês que, não sei se seria uma expressão correta, mas com muito orgulho, um orgulho santo, vamos dizer assim, que o batismo no Espírito Santo para meus 2 filhos é uma cultura que vem de berço, essa cultura de Pentecostes. Minha filha, com 2 anos, foi para dentro de um grupo de oração, o meu filho nasceu dentro de um grupo de oração, e hoje participam de grupo de jovens, né? Todos os dois participam de um grupo de jovens que chama EPA, né? É um grupo bem forte aqui. Mas agora eu quero entrar no assunto com vocês, se me permite, do ministério. Quero falar do ministério para vocês, porque esse é o propósito, né, do meu convite aqui, e eu penso que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, nós não podemos perder tempo, né? Em relação ao Ministério de Fé e Política, para alguns que talvez não o conhecia ou porventura possam vir a pensar que é uma realidade nova da renovação carismática, até mesmo pela necessidade, né, real de reestruturarmos o Ministério no Estado. Vale salientar que o Ministério de Fé e Política existe desde os anos 80. Né? Quem nunca ouviu falar aqui do nosso saudoso Miguel Martini? E a primeira vez que eu viajei com o Miguel Martini, quando eu conheci o Miguel Martini, justamente eu fui para Paracatu. Olha que interessante, né? Lá em 2010, comecinho de 2010, final de 2009. Acho que, salvo engano, foi começo de 2010. Ele era pré-candidato a senador da República. Foi no dia que eu conheci ele e que ele profetizou na minha vida que Deus, confirmando que Deus tinha um chamado para mim na política. E ele me falou que tinha muito jeito de servir Deus na política. Eu nem imaginava que era através de um ministério chamado Ministério de Fé e Política. Né? Naquela época, nos anos 80, quando começou, não se chamava Ministério de Fé e Política. Né? Renovação separava seus ministérios por secretarias. E o Ministério de Fé e Política era a Secretaria Matias. Né? Muitos aí devem lembrar, os mais antigos. Minha chegada no ministério foi muito interessante, irmãos. Aconteceu no ano de 2013, quando, no ENF daquele ano, na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, eu subi as escadas e parei de frente a uma irmã chamada Maria Virgínia, numa cidade vizinha aqui do Triângulo Mineiro, uma cidade de Tupaciguara. E, naquele momento, eu tinha ido buscar uma água e, no palco, eles convidavam a gente para fazer um grande louvor, um grande momento de oração e escuta profética. E, durante aquela escuta profética, aquela irmã teve uma visualização comigo, em que me viu sentado junto a uma escrivania muito antiga, da época do Império, em que eu, com a caneta tinteiro de pena, vocês devem ver, principalmente em filmes aí, eu assinava um papel timbrado. Em seguida, eu me levantava, ia para uma porta que dava diante de um imenso chão arado, onde eu me ajoelhava, e diante de mim estava Jesus. E naquela visualização da irmã, eu passava as mãos na terra, Jesus vinha, fazia o mesmo, repetia o meu gesto,
e fazia com aquele chão arado, quando eu passava a mão e Jesus me acompanhava, surgiam muitas flores. E o que aquela mulher nem imaginava é que 5 anos antes, no primeiro grupo de oração que eu participei, na minha cidade natal de Buriti Alegre, em Goiás, uma irmã chamada Iracena, inclusive foi minha professora de matemática na minha juventude, em uma dessas nossas reuniões de grupo, de núcleo de grupo de oração, ela havia tido exatamente a mesma visualização dessa irmã em Aparecida, né? Inclusive com detalhes da mesa antiga, da época do Império, a caneta de pena, o papel timbrado. E eu fico impressionado, né? Como o Espírito Santo é delicado, ele é minucioso quando ele quer mostrar para a gente que tem um propósito. E naquele dia, quando eu vi falar do nome Ministério de Fé e Política, eu quase passei mal. Eu senti uma dor muito terrível nas pernas naquele dia, e eu ficava em pé, doía, ficava sentado, doía. E eu brincava até com as colegas de caravana, falava, oh, faz massagem nos meus pés, você não vem na renovação para servir, né? Uma brincadeira ali, mas eu sentia muita dor. Mas quando eu descia aquela escada para ali para aquelas salas que ficam no fundo do palco, o Senhor foi falando comigo que aquela dor nas pernas era um sinal que ele me dava e que não era nada comparado ao que eu iria passar se realmente eu assumisse esse chamado de Deus. E eu confesso a vocês que quando eu entrei na porta, eu olhei na placa, era o único ministério que era escrita caneta. Nunca esqueço dessa plaquinha, Ministério de Fé e Política, Laura. E quando eu pisei para dentro da porta, eu parei, respirei, pensei naquilo que tinha vindo no meu coração. Nunca mais eu senti uma dor. Aquele momento foi como se eu não lembrasse que a perna estava doendo. E engraçado que já passei tantas dores nesse ministério, muitas dores, mas muita alegria, muita alegria. Um amor imenso pelos irmãos, um amor imenso pelo ministério. Parece que cada lugar que a gente vai, Deus nos presenteia com pessoas que se tornam irmãos verdadeiros. Um amor inexplicável pelos irmãos. Parece que a gente conhece há anos, né, Fábio, né, Tiganso, o Chiquinho, o Glauber. Parece que a gente se conhecia há 50 anos. E eu acredito que vai ser com muitos que estão aqui nessa reunião hoje. Então, Deus é muito carinhoso. Em 2014, após um ano de insistência, como eu, então, coordenador diocesano, ele acolheu, após um ano, a moção de instituir o Ministério de Fé e Política na Diocese de Uberlândia, me confiando a grata satisfação de ser o primeiro coordenador do Ministério de Fé e Política na Diocese de Uberlândia, onde eu permaneci até 2016. No ano de 2015, eu fui convidado, de uma maneira também muito sobrenatural, a compor a equipe nacional do Ministério de Fé e Política, né? Na época, o coordenador era o Sérgio Zavariz, acredito que muitos conhecem, esposo da ex-presidente do Conselho Nacional, Cátia, né? E ele, de uma forma muito amorosa, me convidou para fazer parte. Disse que por 2 anos ele me analisava, a minha forma de pensar, minha forma de agir, minhas atitudes, me analisou como psicólogo, como professor universitário, mas que o motivo principal dele estar me chamando era que o Espírito Santo tinha mandado. E assim foi as mesmas palavras que eu usei por Glauber, quando eu conversei com o Chiquinho, pedi o Chiquinho autorização para trazer o Glauber para a equipe estadual do Ministério de Fé e Política de Minas Gerais. E agora, em 2019, a convite do nosso presidente do Conselho Estadual, o Mário Lúcio, fui convidado a estar à frente do Ministério em nosso estado. Olha que interessante, né? Sempre as pessoas entram na equipe nacional pela porta do Ministério Estadual. Foi mais ou menos ao contrário. Deus me deu a graça de ficar ali 7 anos, praticamente, em formação. E
6 anos, 7 anos, e eu vejo que é porque Minas precisa muito. Então, se Deus teve essa misericórdia comigo, é porque ele sabia que jamais eu seria capaz de assumir tamanha missão lá no início. Muitas foram as oportunidades que me indicaram e que, por um motivo ou outro, não deu certo. E hoje eu vejo que foi por simplesmente carinho e cuidado e zelo de Deus. Né? Sei que a minha apresentação foi um pouco longa aí, gente, mas acredito fielmente naquele velho ditado que todos nós já escutamos, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E eu queria sentir no coração hoje de começar a nossa fala com testemunho, para que realmente, não o testemunho do Gilson, que o Gilson aconteceu com ele e eu quero isso, não, mas o testemunho que Deus é capaz de pegar um nada e fazer o que ele quiser. O que ele quiser, porque ele é Deus. Simplesmente por isso. E porque ele nos ama. E deu a vida por mim e por você, e como está em João 3,16. Mas vamos para a prática, né, Glauber? Pode continuar aqui, Glauber? Beleza. Então, já entrando na parte prática do nosso bate-papo, irmãos, gostaria de começar pela grande preocupação que hoje as principais lideranças do nosso movimento, seja nível diocesano, estadual, nacional, se não todas, né, trazem no coração a respeito do envolvimento de fé e política. Ou, em palavras mais simples e objetivas, a relação entre política e renovação carismática católica. Vamos por pontos. A primeira coisa que fez com que a renovação pensasse em um ministério voltado para a política e que esteja ligado diretamente ao assunto política é a sua convicção da responsabilidade de que nós, enquanto cristãos, temos de nos envolver na política. E se olharmos para as palavras do Papa Francisco, 30 anos depois, em que ele afirma que é um dever do cristão envolver-se na política e que nós não podemos olhar para a sujeira em que ela se encontra e fazer como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, não podemos chegar a outra conclusão que não seja que a renovação carismática católica estava certa e simplesmente ela foi movida pelo Espírito Santo de Deus para instituir esse Ministério de Fé e Política. Eu não tenho outro pensamento, não tenho outra conclusão que não seja essa. Mas, para que gravemos em nosso coração o que, de fato, o que é o Ministério de Fé e Política, precisamos colocar essa explicação de forma simples e objetiva para que todos claramente entendam claramente qual o seu verdadeiro papel dentro do movimento. Porque senão nós vamos passar um tempo todo falando do Ministério de Fé e Política e a hora que alguém nos perguntar, nós não vamos saber responder. Como assim foi comigo tantas vezes, né? Então, de uma forma clara e objetiva, o Ministério de Fé e Política é a ação ministerial e pastoral, preste bem atenção nessa palavra, pastoral, da renovação carismática católica para a difusão da cultura de Pentecostes no meio público e político, a partir de uma coisa que nós todos experienciamos, da experiência do batismo no Espírito Santo. O Ministério de Fé e Política é a ação ministerial e pastoral da RCC para a difusão da cultura de Pentecostes no meio público político, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, quando se fala em ação missionária no meio público e político, a RCC se faz presente através do Ministério de Fé e Política. Olha, eu quero ser missionário no meio público, no meio político. Você estará lá em nome da renovação, não duvide disso. E para que nós abracemos esse ministério como parte, como para daquilo
que amamos e dedicamos grande parte de nossa vida. Vou até repetir aqui, né? Para que nós abracemos esse Ministério de Fé e Política como parte daquilo que amamos e dedicamos à nossa vida, que é a renovação carismática, nós precisamos entender também com clareza qual o objetivo desse ministério. Uma coisa é o que é o ministério, outra coisa é qual o objetivo desse ministério. E diferente do que muitos pensam ou imaginam, está longe de ser propósito do ministério formar partidos políticos ou realizar campanhas eleitorais. O objetivo do Ministério de Fé e Política é promover a civilização do amor na nação brasileira, através da evangelização de homens e mulheres públicos à frente da máquina governamental, da conscientização do protagonismo eleitoral e do resgate da importância do bem comum na política. Portanto, precisa arrancar de nosso meio, o Glauber já falava lá no início, a falsa concepção que temos de que o Ministério de Fé e Política é o Ministério das Eleições. As áreas de atuação do Ministério de Fé e Política abrange 3 vertentes: evangelização, formação e aquilo que chamamos de acompanhamento. E exemplos. Vamos começar por evangelização. É preciso atentarmos para a evangelização daqueles que estão envolvidos na política, mas não apenas aqueles que exercem mandato no legislativo ou no executivo. Precisamos também estar atento àqueles que são funcionários públicos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Nós precisamos, enquanto evangelizadores de fé e política, promover encontros de colibertação, retiros, vigílias, celebrações eucarísticas que envolvam esses políticos, mandatários e servidores públicos nos mais variados setores. E eu peço, em particular, a cada um de vocês, e de forma ímpar nesse dia de hoje, que propaguem a contemplação do Santo Terço Mariano nas quintas-feiras em favor das ações do Ministério e das autoridades constituídas em nosso país. Que dia que é o dia de nós orarmos pelos nossos governantes, pelas ações do Ministério? De forma particular, toda quinta-feira, através do nosso Terço Mariano, que eu acredito que todos já têm esse costume. Então, nas quintas-feiras, lembre do nosso ministério, lembre das condições de políticas públicas, principalmente. A gente, quando fala a palavra política, a gente tende a pensar ou levar simplesmente para o lado político, eleições, eleitoral. Não, quando a gente fala de política, a gente fala de política pública. É hospitais, escola, limpeza pública, iluminação pública. Nós precisamos estar atento a tudo isso. No quesito formação, só um minutinho, pessoal. No quesito formação, que é o segundo braço, né, desse tripé de atuação do Ministério de Fé e Política, é imprescindível que nós dobremos nossos joelhos para que o Senhor nos dê a graça de termos o Ministério de Fé e Política instituído nas nossas 28 dioceses do estado de Minas Gerais. E aqui eu peço encarecidamente a cada um de vocês que as suas orações ela alcance o coração não apenas daqueles da sua diocese de Paracatu, mas das 28 dioceses.
para que, através de reuniões formativas como esta, mas em outras que periodicamente realizamos via internet ou presenciais, nós possamos levar uma formação uniforme para todo o Estado. Para vocês terem uma dimensão dessa questão formação, dessa área de formação, como o Ministério de Fé e Política a gente leva a sério, como a gente leva esse quesito de formação, só no ano de 2019, nós realizamos 25 reuniões da equipe estadual do Ministério de Fé e Política só pela internet. Fora as pregações que nós fomos convidados em Paços de Minas, em Paracatu, assembleia que nós participamos, encontro estadual de ministérios, só reuniões de formação pela internet nós realizamos 25. Praticamente 2 por mês. Nós hoje temos um itinerário formativo do Ministério de Fé e Política que começa lá no módulo básico da Escola Permanente de Formação. Aqui em Uberlândia era muito conhecido como Escola Paulo Apóstolo, né? Então, começa lá no módulo básico e termina com 2 cursos em parceria com a PUC do Rio de Janeiro. Um curso a nível de curso de extensão e um outro de pós-graduação. Esses cursos são cursos de doutrina social da igreja à luz de ciências políticas, né? Terminamos uma turma agora no ano passado e deve iniciar uma agora no segundo semestre. Então, se você tiver oportunidade, tiver interesse, ou conhecer alguém, ou propague esse curso, né? Esse curso de extensão ele já está acontecendo, né? Um curso desse nível, ele ficaria em torno de R$500, R$600, R$450. Com essa parceria entre Renovação Carismática e PUC do Rio, ele sai a R$150. Por que isso? Porque todos os formadores, os professores, supervisores, monitores, são pessoas ligadas à renovação, que abriram mão da sua parte do ganho e ficou apenas a contribuição com a PUC, só com a universidade. Olha que interessante. Gilson, mas por que a renovação procurou fazer esses 2 cursos em parceria com a universidade? Porque tanto o diploma de extensão, de curso de extensão, como de pós-graduação, é inclusive reconhecido pelo MEC. Ou seja, ele vai fazer parte do seu currículo. Mas, nesse quesito formação, se me permite, irmãos, eu quero ir até um pouco mais longe. Se a política é um cuidado com a cidade, né, vem lá do grego, o cuidado com o que é de todos, o cuidado com o que é do bem comum, cuidado com o bem comum, nós precisamos enxergar a política também como uma responsabilidade de todos, inclusive de cada um de nós que estamos presentes aqui nessa reunião hoje. É aqui que se faz necessário entender de política. Entender que é uma responsabilidade que precisa ir além do que dizem membros do Ministério de Fé e Política. A responsabilidade com a política, enquanto membro, ela tem que sair, ela vai muito além do membro da renovação, membro do ministério. Ela é uma responsabilidade dos meus filhos, que a gente precisa de ensinar para eles não jogar papel na rua. É a responsabilidade de não usar a lixeira do vizinho. É de respeitar os sinais de trânsito. Mas é uma responsabilidade minha também conhecer um pouco de política para que eu possa identificar aonde eu posso estar como cidadão, e aqui eu quero abrir um parênteses, cidadãos batizados no Espírito Santo, que nós possamos atuar. Como que eu vou atuar lá fora? Como eu vou saber se eu estou fazendo errado? Se eu não tenho conhecimento básico, uma formação básica sobre política. Eu tenho vários amigos aqui na diocese ou de fora que escutaram pregação minha ou formação
E no outro dia me ligaram, Gilson do céu, rapaz do céu, como que eu faço? Eu não sabia que aquilo era errado. Né? A gente vê coisa tão simples, né? Mas que passa por essa formação nossa que é própria do batismo do Espírito Santo. Por exemplo, eu não sei a questão de Paracatu, mas aqui, às vezes, acontece só aqui em Uberlândia. Quantas vezes eu deixei meu menino na escola, 2, 3 quarteirão, tomando chuva ou sol, para não parar o carro no meio da rua? Porque quando eu paro o carro no meio da rua, eu não estou só desrespeitando a regra de trânsito. Eu estou também prejudicando aquele que está atrás de mim, que às vezes nem tem filho naquela escola, mas está no horário para ir para o trabalho e pode ficar desempregado porque eu fiquei meia hora parado na frente dele e não deixei passar. Então, essa responsabilidade com a política é uma responsabilidade de todos nós. E eu quero apresentar para vocês um bom começo para entendermos o que a igreja e, portanto, a RCC, como braço da igreja, espera de mim no que se refere à política. Sei que aqui muitos conhecem, mas está aqui, está dando para ver aí, né, Glauber? Compêndio da doutrina social da igreja. Está aqui, ó. Em um contexto de polarização política, vamos dizer assim, que tudo parece ter que se enquadrar dentro de uma visão ideológica e de esquerda ou de direita, né? Parece que todo mundo agora, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, segundo o conceito de muitos, tem que enquadrar dentro da visão ideológica de esquerda ou de direita. Gente, é urgente que nós, católicos, não apenas tenhamos em mãos, mas que façamos do compêndio da doutrina social da igreja, da nossa igreja, um livro de cabeceira. É aqui que eu vou encontrar resposta para os meus questionamentos políticos, econômicos, sociais. É aqui que eu vou encontrar resposta na hora de votar, se aquele candidato que eu estou pensando em votar está de acordo com a minha fé, se o seu programa de governo está de acordo com a fé que eu defendo, com a fé que eu profetizo. Entre vários assuntos, questões polêmicas, eu vou encontrar na doutrina social da igreja assuntos tipo ideologia de gênero, divórcio, poligamia, união homoafetiva, aborto, assuntos polêmicos que são atuais, mas que a igreja, através da doutrina, de sua doutrina social, já tratava lá em 2004, já chamava a atenção do mundo. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja é um documento mundial, não é um documento do Brasil. Sim, está traduzido para o português, mas é um documento da Igreja. Lá em 2004, ela já chamava atenção, repito, para todos esses assuntos que hoje são polêmicos. Ideologia de gênero, divórcio, poligamia, união afetiva, aborto e tantos outros. Na doutrina social da igreja, eu encontro também uma fonte segura de como me portar como funcionário e como empresário. Como governar de maneira justa aos olhos de Deus a minha empresa. Está aqui no compêndio da doutrina social da igreja. Nesse compêndio, vou entender que jamais a igreja foi ou será de esquerda ou de direita. Nossa, essa frase aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de repetir ela. Nesse compêndio da doutrina social da igreja,
eu vou entender que a Igreja Católica Apostólica Romana jamais foi e jamais será de direita ou de esquerda, como muitos criticam, outros defendem, outros acusam. Eu garanto a vocês que, através da leitura e do estudo desse compêndio, muitas das verdades que lhe ensinaram cairão por terra. Por um motivo simples. Aconteceu comigo. Quanta coisa que pessoas falavam e eu acreditava como verdade. O cara falou, mas eu não buscava na fonte. Hoje, lendo o compêndio da doutrina social da igreja, lendo outros documentos, essas verdades caíram por terra. Quer um exemplo? Desde quando eu entendo por gente, como já dizia meu pai, e principalmente depois que eu ingressei na renovação, eu ouvia dizer uma frase que me encabulava, me inquietava. Eu ouvia dizer que a Igreja Católica condena o capitalismo. A gente ouve falar, né? A Igreja Católica condena o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Aí eu comecei a ter uma luta interior comigo, porque aqueles que me conhecem, mas muitos aqui não conhecem, eu sou consultor de empresas. Falei, gente, eu estou servindo na igreja, eu estou num lugar totalmente errado da minha vida. Até que um dia, lendo o compêndio da doutrina social da igreja, eu deparei com um parágrafo, e se vocês quiserem anotar aí, está no parágrafo 335. Até para não dizer que foi eu que disse, mas eu vou tentar partilhar a tela aqui, Glauber. Deixa eu ver se eu consigo. E vamos ver o que diz no compêndio da doutrina social a esse respeito, só para vocês entenderem o tanto que é importante a gente ler os documentos da igreja. Caiu por terra aquela verdade que me falavam que a igreja é contra o capitalismo. Está conseguindo ver a tela aí, Glauber? Não. Então eu vou ler para vocês aqui os dois grifes que eu fiz, e depois, se vocês tiverem oportunidade, o Glauber pode partilhar com vocês aí. Aliás, vou até fazer melhor. Você quer me mandar no WhatsApp e eu vou colocando aqui para o pessoal enquanto você está falando? Isso mesmo aqui, ó. Já estou colocando para vocês. Já mandei. Ok. Eu vou colocar para o pessoal aqui agora. Pronto. Beleza. Olha aí que interessante, né? Se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana no setor da economia, a resposta é certamente positiva. Ou seja, se tiver dentro desse contexto aqui, a igreja fala, o capitalismo é bom. Agora, mais embaixo está escrito, mas se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade no setor da economia não está enquadrada no solo contexto jurídico, que a coloque ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão dessa liberdade, cujo seja ético e religioso, é uma resposta sem dúvida negativa. Ou seja, se aqui não, se o capitalismo é selvagem, não olha para a dignidade humana do ser humano, não corresponde ao que nós vimos lá 100 anos atrás, sem condições de trabalho, trabalho de criança, trabalho escravo, claro que é ruim. Claro que a igreja vai condenar.
Então, eu não estou defendendo a posição de direita e nem de esquerda. Eu estou defendendo uma posição da igreja. E aí, vocês vão pegar o que a esquerda defende, o que a direita defende, até agora inventaram o tal de centrão, que também não é isso. É um modo disfarçado de achar que está fora dos dois. Não, não é isso. A visão que nós temos que ter é acima de tudo isso. Uma visão que esteja acima dessas ideologias políticas. Onde vai ter coisas que a direita fez e faz que são boas. E coisas que a esquerda faz e fez que são boas. Mas que muita coisa que está aí está muito acima das ideologias. Nós precisamos entender também que, muito antes de falarem, de assumirem como a defesa do pobre, as questões da preferência pelos pobres ser de esquerda, é uma questão da igreja. É uma primícia da igreja zelar pelo pobre, pelo órfão, pela viúva. Todos nós já lemos a Bíblia. Então, seja de esquerda, seja de direita, não importa. O que importa é o que a igreja diz. Porque, senão, a gente começa a fazer discursos ideológicos como se fosse palavra da igreja. Por isso, nós precisamos de nos formar, de ler, de compreender o que a igreja ensina. Quer ver um exemplo? Quem não escutou nos últimos dias críticas, ou quem não leu, ou escutou no YouTube, assistiu, críticas acusando o Papa Francisco de comunista. E até gravei um vídeo no YouTube, se alguém que já estivesse aqui no nosso canal, poucos dias atrás, falando sobre isso. Que aqueles que acusam o Papa Francisco de comunista, ou não leram, ou leram o que ele escreveu e não entendeu nada, ou ficaram com preguiça de ler e fica publicando fake. E aqui eu estou falando de uma forma muito aberta e objetiva, porque eu estou falando aqui para católicos, para cristãos renovados, batizados no Espírito Santo. Nós precisamos tirar os nossos olhos dessa briga, desse cabo de guerra ideológico entre direita e esquerda. Mas para que eu tenha essa consciência, e eu só vou alcançar essa consciência se eu tiver um conhecimento dos documentos da igreja, o que a igreja fala. E no terceiro ponto nosso, que é o ponto do acompanhamento, que é a terceira vertente dessas 3 áreas de atuação do Ministério de Fé e Política, e que nós chamamos de acompanhamento, né? Vejam bem que a expressão acompanhamento é bem diferente da expressão apoio. É muito diferente. E eu falo aqui apoio no sentido financeiro, usar o nome da marca da RCC, do nome da RCC, não transformar a RCC num curral eleitoral. Muitos, eu já vi irmãos defenderem, claro, né, em outros lugares, até em outros estados, defender que quem é da renovação é obrigado a votar no candidato acompanhado pela renovação. Gente, que loucura é essa? O voto é secreto e é livre. Se nós que somos conscientes, que pregamos a liberdade, né? Foi porque Jesus morreu. Cristo morreu para quê? Para que fosse verdadeiramente livre. Gálatas 5, salvo engano, é isso mesmo, 5:1. Né? Para que sejamos verdadeiramente livres. Nós vamos encurralar, obrigar as pessoas só porque são do nosso movimento a votar. E aqui eu quero pegar essa parte aqui que eu falei, abrir um parênteses e voltar em questão da formação. Conversando com o Paulo Francisco Machado, que é o bispo da minha diocese um dia, ele me falou uma coisa muito interessante. Gilson, nós precisamos formar nosso povo. Votar num cara só porque ele é católico é muito pouco. Nós vamos lá para a Câmara Legislativa, para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Federal, para o Senado, para a Prefeitura. Nós não vamos lá falar de Deus para as pessoas. Não, claro, isso é uma obrigação nossa,
E, para falar a verdade, o verdadeiro batizado do Espírito Santo não consegue ficar sem falar de Deus para as pessoas. Mas o propósito de sermos eleitos não é isso. Não é isso. Claro que, sem a ética moral judaico-cristã, é impossível a gente ter uma noção mínima do que é certo e o que é errado. Mas nós precisamos de nos formar. Eu quero entrar na política, beleza, se forma. Nós temos aqui, eu vi o Glauber falando no início lá, um irmão que é procurador do município de, salvo engano, de Unai, é isso, né? Ele, para exercer a função dele, ele se formou, ele buscou, ele formou, ele estudou. Eu quero entrar na política, eu também tenho que buscar a interagir, a entender o que é política. Vou abrir aqui mais um parêntese, me perdoe, mais uma brechinha aqui. Na minha cidade, hoje, ela tem em torno de 700 mil habitantes. São 27 vereadores. Na atual legislatura, dos 27, só 3 não foram presos. Vocês devem ter ficado sabendo as notícias aí. Eu tenho amigos meus que foram presos e acreditam que foram presos injustamente porque estavam fazendo bem. E eu acredito na fala deles, porque são pessoas muito simples, que pegaram o dinheiro da verba indenizatória e compraram, inclusive, panfletos para a igreja. Mandaram fazer banner para a igreja. Ajudaram os outros. Mas o dinheiro não era para aquilo. Quer um exemplo? Um dia, Dom Roberto Ferreira Paz, bispo de Campos dos Goytacazes, numa formação nossa, ele falou uma coisa interessante. Vocês já viram aqueles prefeitos que dão dinheiro para fazer shows gospel, evangélicos, shows de padre, dinheiro para fazer festa de prefeitura, de barraquinha, de paróquia? E ele perguntava, será que na hora que eu vou lá pegar o dinheiro da prefeitura e destinar uma verba para ajudar a igreja A, B ou C, eu perguntei para o resto da população que não comunga com aquela denominação religiosa, se eu poderia fazer aquilo? Será que na hora que eu vou pegar um dinheiro da prefeitura lá para ajudar a igreja católica, um exemplo, eu perguntei para os irmãos espíritas se aquele dinheiro que veio do imposto deles, se eles importavam? Será que na hora que o prefeito, ou o deputado, ou o vereador vai destinar uma verba lá para a igreja, ou para aquele, né, aquela parte da igreja lá que da igreja, perdão, destinar uma verba para o centro espírita? Será que ele perguntou para nós, católicos, se nós concordamos com aquilo? O dinheiro público, ele tem alguns objetivos constitucionais. Agora, nós temos cuidado com o jeitinho brasileiro, que muitas vezes nós fazemos para destinar verbas para algumas igrejas. Por quê? Para que e tem que ver também a intenção. Qual que é a intenção? A intenção é fazer o bem público. Eu converso muito isso com o Glauber, né, Glauber? Não estou vendo seu rosto, porque tem um símbolo do Fé Política aqui. Eu converso muito isso com o Glauber. Ou a intenção de eu mandar o dinheiro, aquela verba para aquela associação, aquela instituição, é para mim ganhar o voto daquele grupo. Quando eu falo para a renovação da minha diocese, abrir um instituto ali, uma associação, e mando o dinheiro para lá, realmente é porque ele tem uma ação social que é feita, ou porque eu quero ganhar os votos dos carismáticos? E aí eu quero trazer uma polêmica aqui, não precisa me responder. Não seria isso também compra de voto? Vamos ficar com essa pergunta aí. Vamos continuar aqui, senão o Glauber agora mesmo desliga meu microfone. Então, irmãos, voltando aqui, pegando aqui onde eu parei, né? Que vejamos que a expressão acompanhamento é diferente de apoio.
E aqui eu vou trazer um exemplo aqui. No nosso meio, existem muitos dons, pessoas com muitos dons. Pedreiro, carpinteiro, encanador, temos aqui hoje advogado, temos dons de pessoas que são juiz, promotor, professor, médico, enfermeiro, administrador, jardineiro, do lar. E nós poderíamos ficar aqui horas. E por que não podemos incluir também nessa lista vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes, secretários municipais, assessores públicos? O que nós precisamos entender é que Deus dá um dom para cada um. Inclusive, na Bíblia fala do dom de governo. Nós precisamos estar atentos que, para que estes dons sejam colocados de maneira direta ao serviço público, através dos poderes da República, eles precisamos respeitar as regras de contratação. Uns são por concursos públicos, outros por eleição, e outros por nomeação, que são os assessores, cargos comissionados. O que chamamos aqui de acompanhamento refere-se àqueles que pretendem ingressar no serviço público através do voto. Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidente da República. Quem sabe nós não teremos aí um dia um presidente da República que é genuinamente carismático católico. Que graça seria, né? Mas também tem uma outra função que eu quero chamar a atenção de vocês, que pouco eu ouço falar, mas que nós precisamos de assumir. Conselheiros tutelares. Nós precisamos estar atentos para essas realidades. E para que esse acompanhamento seja feito de forma a resguardar a integridade e a unidade do nosso movimento, foi que a Renovação Carismática promulgou, publicou por meio de instrução normativa. A primeira foi em 2009, ela foi atualizada a segunda em 2015 e agora em 2019 ela foi novamente atualizada a 003/2019, com o intuito de regulamentar as ações e os limites de atuação da renovação através do Ministério de Fé e Política durante o período das eleições gerais do Brasil. Ou seja, para regularizar, para regulamentar esse acompanhamento, para dar diretrizes até onde nós podemos ir, é que a renovação instituiu essa normativa 003 e que precisa ser respeitada. E eu insisto mais uma vez aqui, o Ministério de Fé e Política não foi pensado para criar partidos políticos, para insistir com irmãos a entrarem na política, e muito menos para fazer da renovação um comitê eleitoral. Gente, eu confesso para vocês, quem já viu eu falar em outros lugares, trazer outras formações, quando eu conheci o Ministério de Fé e Política, como eu testemunhei para vocês lá em 2013, eu tinha certeza absoluta que Deus estava me chamando para me ser político, para me assumir um cargo. E aqui eu não estou falando que isso um dia possa acontecer, talvez um dia até volte lá para Goiás e quem sabe vai ser lá. Não sei. Eu não sei o propósito de Deus para mim amanhã. E eu acredito que nenhum de nós aqui sabemos. Mas hoje, se tem uma coisa que eu me sinto cada dia mais útil, a palavra é essa, útil, para Deus, nas mãos de Deus, para o ministério, para a renovação, para a igreja, através do Ministério de Fé e Política. Olha como Deus, com uma forma muito carinhosa, vai trazendo formação, vai trazendo uma fala, uma palavra do irmão, um trecho bíblico, e vai nos colocando no trilho aonde nos quer. Agora, também há aqueles que realmente entram com a vontade de fazer alguma coisa, realmente, de repente, descobrem um chamado muito bonito atuar no meio político. Isso não é errado, pelo contrário, nós precisamos de incentivar. Eu sei que há pessoas aqui que estão sentindo um chamado a serem candidatos esse ano.
E nós precisamos incentivar essas pessoas, vai lá, rezar com essas pessoas, ajudar no discernimento, dar um apoio espiritual para essas pessoas. Nós precisamos, isso é lícito, é fraterno. O que nós não precisamos, não podemos, é tentar instrumentalizar a renovação a nosso favor. Nós não podemos sair candidato lá, Glauber da renovação. Não. Você é o Glauber César. Apoio dos irmãos tem que ser muito mais do que você pertence ao movimento. Eles precisam te olhar, Glauber, e ver em você. Estou dando o Glauber como exemplo aqui, não é que ele vai entrar na política, não, mas é porque, até para não pensar uma fala direcionada, viu, Glauber? Né? Para não. Nós não podemos olhar para o Glauber e falar assim, eu vou votar nele porque é da renovação. Não. Eu tenho que olhar nele e ver que ele tem capacidade de ser um legislador, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente, ou um deputado, que vai resolver ou que vai ter capacidade para enfrentar os problemas que nós temos de maneira sadia. Agora, quando lá na normativa diz que para ser candidato acompanhado pela renovação tem que ter 5 anos de grupo de oração contínuos e alguns outros critérios de idoneidade, claro que a hora que esse cara chegar lá e falar assim, olha, eu fui discernido pelo conselho e sou acompanhado pela renovação, isso vai ter um peso. O que aconteceu no nosso estado é que, quando eu comecei a falar do Ministério de Fé e Política lá no começo do ano passado, chamar atenção para esse discernimento, muita gente demorou para... Por quê? Porque eu vou pensar, mas quem está aqui, eu tenho que rezar, eu tenho que olhar, e às vezes tentava falar, né? Aqui me permite, Tigança, eu falar, viu, Fábio? Quantas vezes o Tigança me clamou de tentar conversar sobre o ministério com as pessoas, e as pessoas fecharem o coração. Não é hora de conversar isso aí eu não concordo, não é de Deus. Aconteceu muitas vezes. Lembro como se fosse hoje nossa conversa lá na casa do padre Rodrigo, salvo engano o nome dele. Né? E aí, hoje, a maioria das dioceses do nosso estado não podem fazer o acompanhamento porque a normativa é clara. O discernimento ele tem os passos, começando lá na fala com o bispo, levando para o conselho diocesano, levando para o conhecimento dos grupos de orações, onde eles trarão as indicações, volta para o conselho e volta para o bispo. Isso tem que acontecer até 31 de dezembro do ano anterior às eleições. As dioceses que não aconteceu esse discernimento, até, no caso desse ano, até 31 de dezembro de 2019, não podem acompanhar, não pode dar como discernido o acompanhamento a quem quer que seja, por mais que nós tenhamos vontade, sabemos que há pessoas que têm capacidade e precisam de estar lá na Câmara, estar lá na Prefeitura, mas não podem. Então, esse ministério está chegando e nós precisamos fazer a coisa certa para daqui 2 anos na eleição para deputado, para daqui 4 anos novamente para vereador e prefeito, nós tenhamos um ministério maduro em todo o estado, de uma forma ampla, mas uma forma uniforme, de uma formação uniforme sobre o ministério. Daqui 2 anos, nós temos o discernimento para deputado federal e estadual no nosso estado e governador. Não é porque nós temos 2 deputados hoje, que é o Eros Biondini e o Cleito, que daqui 2 anos eles terão que ser reconduzidos nesse acompanhamento. Não. O ministério tem que estar maduro ao ponto de chegar lá e falar, olha, rezamos, Deus falou que é para acompanhar, para continuar. Não, rezamos, e Deus falou que agora não é só hora mais, que tem outros irmãos chegando. E assim também é na nossa diocese. Daqui 4 anos, nós precisamos de ter um ministério maduro, e que bom que tenhamos pessoas lá formadas para assumir vocações autênticas à política. E, terminando meu tempo aqui, né, eu
termino aqui fazendo um uso da convocação de nosso recém-eleito presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, Vinícius Simões, para que sejamos sentinelas da Casa de Israel. Eu assumo essa convocação e peço encarecidamente a cada um de vocês que assumam, junto conosco, esse chamado, clamando para que não permitamos que essa politização política, essa queda de braço, esse cabo de guerra entre esquerda e direita, essa discussão entre quem é a favor do governo Bolsonaro e quem é contra o Bolsonaro, não entre no nosso grupo de oração. Ano passado, quando eu estive em Paracatu, eu falava, gente, está uma guerra política entre quem é a favor do Bolsonaro e quem é Lula. Hoje isso passou. Hoje é quem é a favor do Bolsonaro e quem é contra o Bolsonaro. E eu não coloco aqui de maneira alguma que você tenha que mudar seu entendimento, a sua convicção política. Eu não quero que você mude. Não estou falando isso. Eu só peço que apenas que entre os instrumentos que trazem o equilíbrio e a unidade entre nós esteja o respeito. E respeito para com aquele irmão que é independente de estar certo ou errado, pensa diferente de mim. E diante do momento de extremismo político que vivemos hoje no Brasil, volto a dizer, entre esquerda e direita, não vejo falta de respeito maior com esse nosso irmão que pensa diferente, que expressões do tipo petralhas, esquerdopatas, bolsomínimos, bosomínios. Isso é falta de caridade, é falta de amor. A verdade é essa. E espero aqui ter sido claro nas minhas palavras, espero que tenha trazido uma mensagem clara para todos vocês. E eu termino aqui deixando meu abraço a cada um de vocês, um apelo. Rezem por mim. Tamo junto. Valeu, Gilson. Valeu, cara. Eu sou até suspeito de comentar suas palavras, viu? Eu fico arrepiado, queria que você estivesse para ver aqui. Que é exatamente o que eu busquei tantas vezes, né? Hoje eu tenho oportunidade, assim, de conviver com você. Então, Gilson, cara, é pontual demais, né? Olha só. Alguém tem alguma pergunta? A gente agora deixa aberto, antes de eu voltar a palavra para o Chiquinho. Eu tenho certeza que todo mundo tem. Agora eu quero saber quem vai ser ousado para fazer a pergunta. Antes de responder as perguntas, Glauber, quero deixar claro que eu não sou o dono da verdade e não tenho conhecimento de tudo, viu? Sei que as suas palavras aí são de uma pessoa que realmente tem o amor e um coração muito puro. Por isso que você me vê assim. E aquilo que a gente não souber responder aqui, se acaso porventura acontecer, a gente anota e a gente procura a resposta, seja com o nacional, ou seja nos documentos da igreja, e trago para vocês, tá bom? Bora lá. Bacana. Eu quero, inclusive, que se comentou sobre o YouTube, né? Eu coloquei ele enquanto estava falando, mas depois eu mando individualmente para todo mundo, só para lembrar, o canal do Ministério de Fé e Política no YouTube está tendo números, assim, exorbitantemente, eficientemente legais aí, sabe? Estão sendo muito bons mesmo. Então, depois vocês anotem. Eu coloquei ali na tela, mas depois eu posso voltar, youtube.com/mfp-mg. Bem fácil. Mas depois eu mando o link para vocês aí. Então, vamos lá. As perguntas. Oportunidade única, pessoal.